É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. No ar, mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principal objetivo trazer para vocês aí de casa informações novas e atualizadas sobre diversas temáticas da área da ciência e da área da nutrição. E o nosso objetivo também aqui no podcast é promover mudanças, né, de hábitos na vida de vocês. Então, que as informações que chegam, né, para vocês possam impactar o dia a dia de todos os nossos ouvintes. Gostaria de agradecer vocês que estão nos ouvindo, né, que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais. E hoje a gente está aqui com a presença da nossa convidada, a doutora Isabel Davi. Isabel, ela é nutricionista, mestre e doutora em Ciências Biológicas pela UFRJ, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e tanto o mestrado quanto o doutorado dela foram na área de neurofisiologia, né? E ela também teve seus estudos de doutorado no Laboratório de Psicofisiologia da Universidade de Granada, na Espanha. Né? Então, a Isabela tem, né, assim, uma interdisciplinariedade, né, no seu currículo, né? Então trazendo aí áreas da psicologia, inteligência artificial, neurofisiologia, né? E hoje ela é professora associada da Universidade Federal Fluminense, uma das coordenadoras do Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento do Instituto Biomédico da UF e realiza pesquisas que reúnem o conhecimento de neurociências, psiquiatria, nutrição, e com o objetivo de investigar a interação entre processos atencionais, emocionais e desfechos em saúde. Isabel, ela também é coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Biomédicas, né? Então, com esse extenso currículo, a gente agradece muito, né, a presença dela aqui. Ela também é membro permanente do programa de pós-graduação em Ciências da Nutrição e de Neurociências da nossa universidade, né, da Universidade Federal Fluminense, e membro do Observatório de Pesquisa em Rotulagem Nutricional, que é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Gostaria muito de agradecer a sua presença, Isabel, né, que vai falar hoje com a gente aqui sobre comportamento alimentar e rotulagem nutricional. Né? E aí, assim, a gente sempre gosta, né, do início do nosso episódio, de aproximar um pouco os nossos ouvintes do nosso convidado, e vice-versa, né? Então, por isso a gente gostaria de que você pudesse falar um pouco para a gente da sua trajetória, né, na nutrição, nesse mundo todo, né, desse extenso e vasto currículo que eu apresentei aqui aos nossos ouvintes. Né? Então, como você chegou na nutrição, né, nesse mundo da rotulagem nutricional, e esse envolvimento com o comportamento alimentar. Então, se você puder falar um pouco para a gente sobre essa sua trajetória, para a gente iniciar o nosso podcast, a gente já de antemão agradece. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui demais, né? Então, eu sou formada em graduação em nutrição pela UF, então, assim, tenho um carinho muito grande pela nutrição da UF, né? Sou suspeita, sempre que me convidar eu vou, eu gosto muito, né? Tenho muito afeto por esse lugar, né? Então, até para comentar um pouco sobre a minha história, eu fiz vestibular para nutrição, psicologia e engenharia. E me achava perdida, né? Comecei na engenharia, depois fui para nutrição, achava que não. E hoje eu entendo, eu acho que foi muito importante, né? Esse início com multidisciplinar, porque hoje eu trabalho com nutrição, psicologia e engenharia, né? Com a parte de análise de sinais, engenharia biomédica, comportamento e nutrição. E eu percebi ao longo da minha formação que a forma como a gente vê a ciência, né, o conhecimento, ela é muito compartimentalizada. Na realidade, a ciência é uma só. A gente que divide, né? A gente que faz as divisões. Só existe uma ciência. E o que a gente realmente, como o conhecimento ele é muito grande, né? Ele é enorme. A gente, inclusive, né, eu estudando neurociência, também fui compreendendo que a gente tem um limite de capacidade de processamento cerebral. A gente não consegue processar tudo ao mesmo tempo.
Então, só existe uma forma da gente dar conta de todo esse conhecimento interdisciplinar e grande dessa forma. É realmente, talvez, se especializando, mas é conversando. Conversando. E só tem uma maneira da gente conseguir compreender melhor um assunto, que é através do tempo. Então, a gente tem uma limitação do tempo. Uma pessoa que estuda determinado assunto de outra área, ela dedicou muito tempo para aquele aprendizado. E você que trabalha lá, né, com um tema, nunca vai conseguir saber tanto quanto aquela pessoa, porque existe a limitação do tempo. A gente não consegue. Existe um certo sentimento, um certo que eu acho que limita muito a ciência, né, da gente achar que a minha área, o meu conhecimento é mais importante do que o do outro, que o que eu faço é mais difícil, né? O que eu faço é mais difícil, o que o outro faz, eu consigo aprender, leio 5 artigos, já estou sabendo. E na realidade não é assim. Um trabalho interdisciplinar, a primeira coisa que a gente tem que aprender é ser humilde. Entender que, né, que a ciência ela é enorme, que a gente não dá conta e que a gente precisa escutar de verdade o outro. Então, fazer trabalho interdisciplinar não é conduzir um trabalho sozinho, ler alguns artigos e, né, só pedir a opinião do outro para uma coisa ou outra. Não, é realmente sentar junto, fazer um desenho junto, entender a problemática em conjunto. E isso eu acho que é tão relevante, a gente vem conversando, né, as equipes multidisciplinares, porque hoje a gente está com um problema muito grande, que é a sindemia global. E que para a gente resolver esse problema, né, da sindemia global, que envolve ali, né, 3 crises, né, que é a desnutrição, a obesidade, as mudanças climáticas, né, a gente precisa modificar os sistemas alimentares, a forma como ele existe hoje. Isso é um problema tão grande que ele é multidisciplinar por si. A gente só consegue discutir essa situação com soluções inovadoras se a gente conversar entre si. E toda a ciência ela vai ter toda a área ela tem as suas limitações, né? E as suas qualidades. É como se fosse um cobertor curto, eu vejo assim, né? A gente responde de um lado, mas uma técnica consegue responder do outro, e a outra responde do outro, e a gente vai esticando esse cobertor, né? Até cobrir o máximo que a gente puder. E aí eu venho me dedicando ao longo da minha carreira a tentar costurar esse cobertor, sabe? Eu acho que a ciência na fronteira do conhecimento, ela deve ter essa conversa, ela deve. Então, eu sou formada em nutrição, mas no segundo período da faculdade eu conheci o laboratório de neurofisiologia do comportamento, que eu faço parte hoje, né? Então, já estou há mais de 20 anos nesse laboratório, e ele é um laboratório que, desde lá do segundo período, eu fui vendo que ele era muito interdisciplinar. Então, tem pessoas de todas as formações possíveis nesse laboratório, né? Então, tem desde a filosofia, a engenharia, a física, a nutrição, medicina, enfermagem, veterinária, farmácia. Então, a gente tem pessoas de todas as formações, e isso é muito rico, porque a gente consegue, assim como a ciência também tem que ter diversidade, né? Diversidade ela é importante, porque as pessoas conseguem ver o mesmo problema de diversos ângulos. E isso foi, assim, para mim, o ponto-chave na minha vida, que eu vi que o problema não era que eu estava perdida, pelo contrário, eu tinha um pensamento bem interdisciplinar, e eu fui para o lugar certo, né? Era ali que eu fui, então, construindo a minha carreira científica, né? Bem, Isabel, bem legal conhecer essa história, é porque aqui a gente no podcast, a gente acredita também muito nisso, né? Os temas são muito variados e cada dia a gente ouve um pouquinho e aprende um pouquinho cada um. Então, aproveitando você aqui, a gente queria aproveitar e entrar num tema do nosso podcast de hoje, que é justamente comportamento alimentar e rotulagem nutricional. Talvez quem clicou assim, mas o que é isso, né? Duas coisas totalmente distintas. Como é que. Estou falando de comportamento e rotulagem. Eu queria então que você explicasse um pouquinho dessa loucura que a gente escolheu esse tema aí. O que tem uma coisa a ver com a outra, se tem, se não tem? Se desse um panorama, acho que inicial, assim, sobre esses dois aspectos. Então, né, como eu estava comentando, a epidemia global é um problema, né,
enorme que a gente está vivenciando hoje, e um ponto-chave da cinemia global são os sistemas alimentares, né? Então, esses sistemas, né, hoje, eles são voltados para a produção, transporte, consumo de alimentos ultraprocessados. Então, esse tipo de produção que é voltada, né, e consumo voltada para os alimentos ultraprocessados, ele tem um impacto muito grande para a saúde dos indivíduos, né, e para a saúde do planeta e para os sistemas alimentares. Essa forma de produzir alimento, de consumir, de transportar alimento, ela não é sustentável, né, em vários aspectos. E dentro dessa cadeia, né, dentro dos sistemas alimentares, o consumidor ele tem um papel-chave, porque a gente, de certa forma, a gente influencia o que vai ser produzido, né? Como a gente influencia as demandas de mercado, né? O problema é que o comportamento do consumidor, na realidade, ele é influenciado pelo ambiente, pelo meio em que a gente está, né? Os ambientes alimentares. Então, aquele local onde a gente compra os nossos alimentos, onde a gente come, né? O meio em que a gente vive, o quanto que a gente está exposto à propaganda de alimentos. Então, esse tipo de visão é que eu venho trabalhando, né? Dentro da minha linha de pesquisa. A gente não tem essa noção, a gente acha que a nossa tomada de decisão ela é muito consciente, ela é muito, né, eu tomo a decisão, eu tenho poder de escolha, né? E realmente até certo ponto a gente tem, mas sem a gente perceber, o nosso comportamento ele pode ser facilmente manipulado. Então, uma coisa que a gente não percebe, né, que eu tento passar até para os meus alunos lá na nutrição, que eu dou aula para nutrição de fisiologia, né, lá nos primeiros períodos da faculdade, é que o nosso comportamento ele é guiado pelo processamento cerebral, né? Então, na realidade, a percepção do mundo e o nosso comportamento em relação ao que a gente percebe do mundo é construído a partir de uma resposta comportamental que foi processada pelo sistema nervoso. E esse sistema, né, ele tem uma certa maneira né, de se comportar também, de uma certa maneira de reagir. Ele é plástico, ele depende do ambiente, né? E aquilo que a gente percebe, na realidade, também depende dele. E, de certa forma, né, a gente não faz todas as nossas decisões, todos os nossos comportamentos de maneira controlada, voluntária. Os nossos comportamentos eles foram muito moldados ao longo da evolução, né, de forma a garantir a sobrevivência da nossa espécie. Então, alguns alimentos que são importantes, alguns estímulos do ambiente que são importantes para a nossa sobrevivência, incluindo os alimentos, geram na gente uma resposta automática, sem que a gente perceba, de aproximação desses estímulos. E isso tem uma relação muito grande também com o processamento emocional. Então, estímulos positivos, né, que são importantes para a sobrevivência, comida, estímulos de cuidado com a prole, família, estímulo sexual. Então, esses estímulos, eles geram na gente uma resposta emocional positiva, né? Ativa um sistema motivacional de aproximação desses estímulos. E isso é bastante nato, né? Então, aqueles alimentos, por exemplo, de sabor doce, eles geram uma resposta positiva de maneira bastante nata. Isso pode mudar ao longo né, da nossa vida, mas ele vai gerar uma resposta positiva, né? E o meio, né, em que a gente está, ele vai gerando, né? Os estímulos, eles não são desprovidos de conteúdo emocional, né? Eles vão gerando essas reações sem que a gente perceba. Então, a gente foi moldado ao longo da evolução já para gostar, por exemplo, do sabor doce, né? A gente já tem e se afastar do amargo, isso já é algo que está dentro da gente, né? Então, é muito fácil a gente produzir um comportamento de busca desse alimento, porque ele já é intrínseco, ele já está dentro da gente, né? E aí, alimentos que são muito doces, que a gente chama de hiperpalatáveis, né? Quando a gente fala do sabor do alimento, é diferente do gosto, né? O sabor ele envolve todos os sentidos, todos os nossos sentidos, né? Os receptores da língua, mas também a visão,
né? A audição, né? O que seria a batatinha sem aquele creque, né? O amendoim sem o barulhinho, né? A hortelã sem a refrescância, né? Que são receptores de temperatura, né? Relacionada à somestesia na língua. Então, é uma combinação de todos os sentidos, né? E esses alimentos, né, hiperpalatáveis, que são ali muito atribuídos, muito relacionados aos alimentos ultraprocessados, né, eles geram uma reação emocional muito intensa, né, nos indivíduos. E isso gera um comportamento também muito intenso, né? Então, as respostas sensoriais, perceptuais a esses estímulos, elas são exacerbadas, né? São estímulos que não existem na natureza, são ricos em aditivos químicos, que são realçadores de sabor, né? Muitos deles são para melhorar ainda a estética do... Então, a gente não tem um propósito, né? Que seja só aumentar a durabilidade por um período, não. Eles têm um propósito que vai muito além disso, que é a venda, né? A venda desenfreada, né? Aumentar esteticamente esse alimento de forma a criar algo que não existe mesmo, que vai ativar nosso sistema emocional de forma muito além do que seria para um alimento na natureza, né? Só da gente misturar, por exemplo, açúcar, sacarose e gordura, já é um estímulo que é muito motivacionalmente importante para a gente, né? Então, por exemplo, essa combinação sacarose e gordura não existe na natureza, é a gente que junta, né? Aí você tem alimentos que são ricos nesse conteúdo, ainda por cima tem um formato perfeito, são ultra crocantes, tem um olfato que também, né? Você abre um pacotinho de biscoito que você consegue sentir aquele cheiro à distância daquele biscoito e reconhecer à distância. Então, E aí, fora isso, intrinsecamente já são muito positivos, você coloca uma embalagem, né, que é ultra chamativa, que não é à toa, existe todo um pensamento de qual vai ser a embalagem, qual a cor da embalagem, qual o formato. E, por fim, você coloca uma propaganda em cima desse produto, né? Então, eu até brinco assim, brigadeiro não precisa de propaganda, né? Mas a gente já é positivo, não precisa de uma propaganda, mas a gente coloca algo mais positivo ainda em algo que já é intrinsecamente muito positivo. Então a gente associa esse produto hiperpalatável a algo positivo, sucesso social, família, né, esporte, saúde, né? Eles ainda fazem essa associação, então fica quase impossível de resistir, né? Mesmo que a gente ache que a gente tem essa questão de conseguir, de ter o poder de escolha, fica muito difícil quando a gente manipula o nosso comportamento para esse sistema motivacional de aproximação. O local, né, desses alimentos nos ambientes alimentares é de fácil acesso, é no melhor lugar visível, é perto do caixa, né? Baixinho ali para as crianças pegarem, né? Então tem são vários componentes que, quando somados, geram uma alteração muito grande no nosso comportamento. E manipular o comportamento é mais fácil do que a gente imagina. Existem vários estudos mostrando, né, como os ambientes eles modulam a resposta dos indivíduos. Então, por exemplo, tem um estudo muito interessante que a gente coloca muito, né, para os nossos alunos, que são com crianças. E aí é bem interessante porque essas crianças elas são expostas a uns bonequinhos, né? Elas têm que fazer uma tarefa que tem a ver com os objetos, que não tem nada a ver com os bonequinhos que aparecem na periferia. Mas esses bonequinhos eles podem estar de frente um com o outro, eles podem estar um virado para o outro, como se eles estivessem interagindo ou não interagindo. E aí, quando esses bonequinhos eles não estão na situação de interagir, tem uma situação, né, em que o experimentador ele deixa cair umas canetinhas. Aquelas crianças que estão na situação da interação ajudam mais do que as crianças que estão no contexto sem interação social. Quer dizer, e tem vários estudos dentro dessa linha, mostrando que o comportamento social ele muda muito de acordo com o contexto, né? A gente tem maior intenção de ajudar o outro numa situação em que a gente tem, aquela questão da gentileza gera gentileza, né? É verdade, né? Então, quando a gente está num ambiente hostil, a gente tende também a ser mais agressivo, mais hostil.
se a gente está num ambiente em que as pessoas já estão mais abertas, são mais gentis, a gente tende a ser mais gentil também. E a mesma coisa acontece com o comportamento alimentar, a gente não percebe, mas o nosso comportamento ele é super influenciado pelo ambiente. Eu vou falar aqui algumas coisas para vocês e vocês vão me respondendo assim, né? Vamos lá. Se a gente for num rodízio, a gente come mais ou menos se a gente vai no à la carte. O que que vocês acham? A gente come mais. Mais, né? Se eu coloco a comida num prato, vou no self-service, o prato é grande, eu coloco mais ou menos de comida do que se o prato é pequeno. Mais. Mas, então, como é que é o prato do self-service? É grandão. O prato do coma quanto quiser é pequenininho, né? A gente modula o quanto a gente coloca de comida pelo tamanho do prato. Se eu pego um pacote de pipoca grande, certo? Eu como mais do que num pacote pequeno, sem eu perceber, né? Se eu estou comendo em conjunto com outras pessoas, numa festa, eu como mais do que se eu estou comendo sozinho, né? Se eu estou no escritório, tem um pote de bala na minha mesa, eu como mais do que se esse pote estiver numa gaveta em cima, numa prateleira, certo? Então, tudo isso que eu estou falando são experimentos reais, né, feitos em laboratório com comportamento que mostram que o ambiente modula o nosso comportamento alimentar. Então, isso assim, é intuitivo, a gente sabe que isso acontece. Não precisava nem fazer um experimento, mas tem experimentos mostrando que o nosso comportamento ele é modulado pelo ambiente, comportamento alimentar. Então, mesmo que a gente tenha mecanismos de curto prazo, de saciedade, né? Ou vários mecanismos fisiológicos que falem para você assim, olha, você está satisfeito? Chega, né? Esse comportamento alimentar ele é muito influenciado por um componente hedônico, pistas emocionais no meio. Então, às vezes, por mais que a gente esteja satisfeito, a gente continua comendo, porque aquilo gera uma sensação de prazer no indivíduo, né? Então é prazeroso comer, né? A gente come porque a gente sente prazer, não é só porque a gente está com fome, certo? E essa sensação de prazer, ela é importante para a sobrevivência, para a gente conseguir ir atrás dessas fontes de energia, né? Que garantem a nossa sobrevivência, mas no contexto que a gente vive hoje, que essas fontes estão muito nos ambientes alimentares, isso está gerando um problema, né? Então, essas pistas de alimentos, elas são muito fáceis de acesso, de muito fácil acesso, estão presentes em vários locais e tem uma propaganda atrelada, né? Assim como a embalagem. Então, é muito desproporcional, né? Os alimentos in natura, minimamente processados, eles têm uma desvantagem muito grande em relação a esses alimentos ultraprocessados, né? Então, existe um desbalanço muito grande para o nosso comportamento automático, né? Da gente acabar escolhendo alimentos ultraprocessados do que alimentos in natura, minimamente processados, né? Devido a essas várias coisas que eu falei, né? E o interessante é que a gente sabe que a nossa fisiologia, ao longo da evolução, ela não demora milhões de anos para a gente mudar, né, a forma como o nosso organismo, nossa fisiologia, ela vai processar os alimentos, né, a nossa fonte de energia, a forma como a gente se comporta, demora milhões de anos, né? Isso vai sendo moldado ao longo de muitos anos. Mas a obesidade, ela aumentou, né, triplicou em 40 anos. Então, não foi a nossa fisiologia que mudou, né? O que mudou foi o ambiente mudou. Mas o que falam para as pessoas é que elas têm que se controlar, não pode comer, né? Então, vamos pensar assim, né? Que não tem nada errado com a minha fisiologia, não existe nada de errado. Eu gostar de um chocolate, de um brigadeiro, faz parte da minha fisiologia, né? Faz parte da gente gostar desse tipo de alimento. Agora, o problema é que agora esses alimentos eles estão presentes o tempo todo, em todos os lugares, eles têm uma propaganda, né? E aí eu brinco, né? Falo sempre que é como se a indústria estivesse jogando a nossa fisiologia contra a gente mesmo, né? E aí isso vai se tornando uma coisa complicada de sair, porque
a gente foi feito para gostar desses alimentos, e agora eles estão assim né, no auge do... E percebendo isso, que esse problema existia, né, de que o ambiente tem modulado o comportamento das pessoas, que não é uma questão muito, tanto, né, como a gente acredita, de voluntária, né? Imagina a gente ter que ficar o tempo inteiro se freando, né? Isso não é o fisiológico, isso você pode até levar a comportamentos patológicos, né? A transtornos alimentares, se você fica o tempo inteiro tendo que se conter, né? Então, como que a gente lida com esse problema, né? E aí foi a questão da gente ir se aproximando da saúde pública, né? Com pessoas da epidemiologia. Então, eu conheci o Fábio Gomes, na época ele era do INCA, né? Hoje ele está na Organização Pan-Americana de Saúde, né? Então, foi uma pessoa que eu comecei a interação muito por aí, lá em 2010, por aí, com o Fábio Gomes. E aí a gente discutia muito nessa época a questão ainda não existia, né? A questão da rotulagem estava sendo muito discutida. A gente tinha a RDC 24 de 2010, né? Que eram frases de advertência, e a gente começou a se perguntar, né? Será que essas frases poderiam mudar o comportamento ali no momento de compra? E a gente começou, então, um trabalho bem interdisciplinar, né? Tentando entender a influência dos sistemas de rotulagem, das frases de advertência, sobre o comportamento dos indivíduos. E aí, quando a gente fala de emoção, para a gente poder entender esse comportamento, as emoções elas são muito difíceis da gente mensurar, porque é muito subjetivo, né? A gente não consegue definir muito bem essas emoções com palavras. Então, as ferramentas, né, de psicometria que aferem essa resposta emocional, geralmente as mais que chegam mais próximas são aquelas não verbais, né? Pictóricas, não verbais. Então, a gente começou a trabalhar com uma ferramenta que é o Self-Assessment Mannequin, que foi desenvolvida, a gente já trabalhava com essa ferramenta há muito tempo no laboratório, foi desenvolvida por um grupo da Universidade da Flórida, que a gente, inclusive, colabora, né, desde muitos anos, e que eles desenvolveram um catálogo de imagens emocionais que evocam emoções, né, em laboratório, uma forma de se invocar emoção no laboratório a partir da apresentação de imagens de conteúdo emocional. E a partir dessas imagens, os indivíduos classificam as emoções em dimensões da emoção, que é a valência hedônica e a ativação emocional. Essas respostas, né, que são bastante intuitiva, né, as explicações, existe todo um processo para a pessoa responder dentro dessas dimensões. O interessante é que existe uma replicabilidade dessas respostas. Então, a gente olha, né, não para o indivíduo, mas para o estímulo. Então, no final das contas, né, aquele estímulo de comida tal, aquela imagem evoca, na média dos vários voluntários, uma resposta de ativação e prazer hedônico, né, daquela forma. E isso é muito consistente é bem interessante, porque é muito consistente entre várias culturas, vários países. Esse mesmo experimento foi feito em vários países. E aquela imagem fica sempre, né, uma vez que você plota num gráfico, fica sempre na mesma posição do gráfico. E essa escala, né, ela também tem uma relação com as respostas fisiológicas. Então, a gente mensura as respostas fisiológicas junto com essa escala. Quando a gente observa um estímulo emocional, o nosso corpo reage. Então, a gente tem alterações comportamentais, a gente tem uma tendência a se aproximar desse estímulo, e a gente tem alterações autonômicas. Então, a nossa frequência cardíaca ela se modifica, a nossa face ela se modifica, né? A gente nem percebe, mas a gente tem contração no músculo zigomático relacionado ao sorriso, levantador do lábio, né? Para fazer uma carinha de nojo, ou, né, o franzia da testa, né? O corrugador. Então, a gente tem músculos da face que se contraem ou relaxam dentro daquela situação, daquele contexto, né? Sempre quando a gente tem aquela imagem. A gente consegue mensurar isso no laboratório, a gente consegue mensurar
essas respostas fisiológicas, que seriam o padrão ouro ali das respostas emocionais. E, claro, né, que para organizar essas respostas autonômicas e comportamentais, a gente tem como aferir também o sistema nervoso, né? Então, a gente vem trabalhando no nosso laboratório com a eletrocefalografia, a ressonância magnética funcional, como medidas, então, das modificações que acontecem no cérebro quando a gente observa estímulos de conteúdo emocional, dentre eles na minha linha, né, estímulos de comida. Então, eu me associei ali com o Fábio Gomes no início, e depois, né, mais tarde, hoje, eu faço parte do Observatório de Pesquisa do IDEC, né, do Instituto de Defesa do Consumidor, em que é muito legal, porque são pessoas de várias áreas, é muito interdisciplinar, e todo mundo ali discutindo questões dentro do mesmo propósito. Um trabalho que foi bem bacana, que a gente desenvolveu até com o Fábio, um dos coautores, né? Foi da minha aluna de mestrado, a Tayane, que agora está terminando o doutorado, foi com a eletroencefalografia. Na época, foi bem interdisciplinar, essa questão da interdisciplinaridade é bem óbvia nesse estudo. Porque eu lembro que você estava discutindo qual seria o sistema de rotulagem, né, que iria ser empregado no Brasil, né? E aí o grupo comentando, e aí uma das propostas era que o sistema, né, teria cor vermelha. Qual seria a cor do sistema? Né? Teria a questão do preto, mas poderia ser vermelho, seria uma das coisas. E já existia, né, já há muito tempo na Europa e tal, o semáforo nutricional, né? E aí eu já achava aquilo um pouco estranho, porque o vermelho, ele, dentro da neurociências, né, a gente já tinha essa visão de que, ao longo da evolução, a cor vermelha, num contexto de comida, então depende do contexto, né? Mas em um contexto de comida, a cor vermelha teria uma relação com o sabor doce. Né? Existe uma teoria de que nós somos tricromatas, né? A gente tem 3 tipos de receptores na retina para processar cor, porque foi uma forma da gente detectar ali frutos maduros de sabor doce no meio à folhagem verde. Isso facilitou a detecção e alcance desses estímulos. E aí é uma teoria, né? Existem outras, mas essa é uma teoria bem interessante. E a gente faz essa associação da cor vermelha com doce. Se a gente vê, por exemplo, um perfume, certo? De tampinha arredondada, avermelhada, a gente não precisa abrir a embalagem, a gente já sabe que ele é doce, né? Temos Quando a até um gente. corte já, o Isabel. A cor vermelha é doce. Olha o nosso corte aí já para o YouTube. Pois é. Então, é bem interessante, porque quando a gente vai no mercado, a gente não abre os pacotinhos, não sai botando as coisas na boca para esse eu gostei, esse eu não gostei. A gente usa o quê? A visão. A visão é o sentido que a gente usa. Mas como eu comentei com vocês, o sabor é diferente do gosto. O sabor a gente fala de multidisciplinar, né? Aqui a gente diz multissensorial. Então, a gente usa todos os sentidos para processar o sabor. E a visão é um dos sentidos que a gente usa. A gente faz uma projeção sobre o sabor de um determinado alimento pela cor. E não é à toa, gente, que aqueles alimentos ultraprocessados de sabor doce são vermelhos. A embalagem é vermelha. Né? Vai pensando aí. Não vou falar nomes, mas vocês sabem que é vermelho, né? Não é à toa. Porque existe uma pesquisa, existem pesquisadores da psicofisiologia, que são, inclusive minha área de estudo, né? Eu deixo claro que eu não tenho conflito de interesse, né? Nunca trabalhei para a indústria, mas tem pessoas que são consultoras da indústria na elaboração das embalagens, né? Então, né, sempre que você quer dizer que aquele produto ele é adocicado, né, tem uma coisa ali meio de fruta e tal, ele vai ter uma coloração meio vermelhada, ele tem. Então, isso faz sentido. E aí, né, na hora que veio, não, vamos colocar o sistema de rotulagem na cor vermelha. Aquilo me pareceu estranho. Falei, gente, mas esse vermelho, você está aumentando o sistema motivacional apetitivo.
porque você, né, está atribuindo algo doce, mesmo que você fale que aquele vermelho tem uma relação com algo que é ruim, que seria o excesso de determinado né, ingrediente chave, na realidade, você também está ativando um sistema automático, não intencional, motivacional. Então, a gente fez um estudo bem interessante que a gente testou a cor vermelha, verde e âmbar, que são do semáforo nutricional, e a gente tinha estímulos doces e salgados, ultraprocessados, doces e salgados. E aí, esses estímulos, eles eram precedidos por um semáforo, ou da cor verde, ou da cor âmbar, ou da cor vermelha. E a gente pareou os estímulos doces e salgados direitinho ali na motivação emocional, eles eram iguais, certo? O interessante é que quando a gente precedia, a gente falava para os voluntários que a cor vermelha tinha a ver, inclusive a gente fazia uma associação pior, a gente dizia que podia causar doenças, né? Então, excesso pode causar obesidade, câncer, a gente falava assim, tinha todo um treino e eles entendiam, a gente fazia uma tarefa em que eles entendiam a associação do vermelho com doenças, né, crônico-degenerativas. Então, eles sabiam que aquilo era, que tinha excesso de açúcar que podia causar obesidade, cárie dental, e por aí vai. Então, eles aprendiam. E depois fazíamos essa tarefa com a eletroencefalografia e a escala não verbal, certo? E o interessante é que, apesar do indivíduo explicitamente, né, de maneira consciente, voluntária, ele entender que o vermelho ele tinha uma relação, ele sabia qual era o produto que era menos saudável, né? Ele falava, é vermelho, é menos saudável, ele sabia. Só que quando a gente olhava para a eletroencefalografia para as respostas emocionais, né, implícitas, que a gente mensurava implicitamente, só quando o doce e o salgado eram precedidos da cor vermelha, a gente viu o doce fazendo assim, ó. A resposta emocional ficava mais intensa do que o salgado, só para o vermelho. Então, mostrando que a cor vermelha, mesmo que você fale que aquele vermelho ele tem uma associação com ingrediente insalubre, né? E que pode causar, o excesso daquele nutriente pode causar doença, ele vai gerar uma resposta comportamental de aproximação daquele estímulo. Então, não seria adequado, era melhor usar mesmo preto, por aí vai. Então, foi um exemplo bem clássico de como a neurociências pode estar contribuindo para a saúde pública, né? Foi um trabalho muito bonito. A Tayane até ganhou o prêmio da tese, né, de dissertação UF, né, com esse trabalho, porque é um trabalho muito bonito, foi muito interdisciplinar e assim, uma discussão muito intensa ali entre várias áreas, né? E ajudou ali, né? A gente participou da consultoria pública lá no Anvisa, colocamos o trabalho, foi bem legal, né? Fizemos uma divulgação e ele foi, né? Ele é usado, né? A gente começou a ter essa preocupação, como nós somos da área de neurociências, a tentar fazer com que a nossa linguagem ficasse mais fácil para outras áreas, que a gente conseguisse se comunicar. Então, esse grupo interdisciplinar foi essencial, porque a gente começou também a publicar em revistas de saúde pública, né? Porque a gente só publicava em revistas de neurociências, que o pessoal da saúde pública não acompanha, a linguagem é diferente. Então, a gente começou a tentar trazer essa fala para outras revistas. E aí, no início, a gente apanhou muito, a gente era muito engraçado, a gente lia o texto e falava assim, nossa, tá tão óbvio, tá tão fácil de ler, né? Tá óbvio. Aí alguém da saúde pública ali, gente, isso aqui não dá para entender, tá super, não, muda assim. Aí a gente, nossa, é mesmo, e fomos, né? Aprendemos muito como e conseguimos ir avançando para conseguir publicar nessas revistas, e hoje esses trabalhos estão chegando lá, né, em guias, né, em publicações, né, que são da saúde pública. Então, isso foi bem legal para a gente. E vamos avançando aí nessa área, né, sempre aprendendo muito com o pessoal da epidemiologia, né, o pessoal da epidemiologia tem ensinado a gente a fazer estudos agora mais populacionais, né, fazer adaptação da nossa ferramenta para a gente conseguir aplicar de maneira remota para uma população maior, e vamos sempre conversando e ampliando os nossos, né, nossas ferramentas e as nossas discussões. E falando em publicações, Vitor tem um recadinho aí para gente. Fala aí, Vitor.
Olá, meu nome é Vitor Iglesias, eu faço parte aqui do podcast Ciência da Nutrição e hoje a indicação de artigo é uma revisão de literatura que eu trouxe para vocês que fala sobre hábito alimentar e comportamento alimentar. De forma bem didática, ele vai explicar os conceitos e explicar bem o que isso significa. Espero que vocês gostem do podcast, do episódio de hoje e desse artigo. Tchau, tchau! Obrigada, Vitor. Isabel, eu estou encantada, né, assim, com a temática do seu trabalho, né, das suas pesquisas. E aí fiquei aqui, né, me perguntando, você falando que o ambiente, né, ele acaba, né, tendo essa influência muito grande nas nossas escolhas. E aí você trouxe essa questão da rotulagem, quanto que o vermelho influencia, né? E essas coisas foram, né, aparecendo aqui na minha cabeça, né, tudo que a gente vê no mercado, né, na hora que a gente vai fazer a compra. E aí me veio a questão da própria rotulagem que a gente tem hoje, né, da rotulagem frontal, né, assim, e eu queria que você pudesse falar para a gente um pouquinho, né, e trazer um pouco do que a gente tem tido hoje de pesquisas, né, se a gente já tem algum impacto, né, dessa mudança, dessa rotulagem, né, uma vez que a gente tem ali, né, uma imagem, né, mais chamativa, né, com mais palavras, né, que já te remetem a algo que, né, pode ser que esteja associado realmente a doenças, né, e aí hoje a gente tem muito mais informação, né, e a população está tendo, né, um pouco mais de acesso a essas informações. Então, eu queria saber de você, né, o que a gente já tem de pesquisas, o que né, está rolando, né, na ciência com relação a esse possível impacto, né, que essa rotulagem frontal pode ter trazido, já trouxe, não trouxe, a gente já tem isso, está muito cedo ainda, né? Que você pudesse falar isso para a gente, né? Se a gente já consegue mensurar esse impacto da rotulagem frontal, né, para o nosso comportamento, né? E lá fora a gente também já tem, né? Em alguns países a gente já tem essa rotulagem já há um tempo, né? Então, se lá fora já tem, por exemplo, estudos que, né, trazem essa reflexão para a gente, né, desse impacto. É uma coisa para a gente discutir, né? Só para a gente aqui já fazer uma reflexão, né? Nós somos os únicos países, o único país da América Latina com esse sistema de lupa, né? Então, o sistema que já está ali em vigor na maior parte dos países da América Latina é o octógono, né? Que foi inicialmente proposto pelo Chile e que tem, na realidade, muito mais evidência científica do que a lupa. Então, o Chile, ele, né, foi pioneiro nessa questão na América Latina né, do sistema de rotulagem, né? A gente já começou a discussão já há muito tempo, só que a gente demorou muitos anos para conseguir implementar. E aí, né, o nosso sistema ele tem pouca evidência, né? A lupa ela tem pouca evidência científica. Agora que estão surgindo os trabalhos, né? A gente, inclusive, aqui no laboratório, a gente tem um trabalho mostrando que o octógono e o triângulo, né? Tanto o octógono quanto o triângulo, que foi um sistema que foi proposto, né, pelo IDEC, né, que foi ali elaborado pela equipe de design da Universidade Federal do Paraná, né, da Carla Espinilo. Então, a Carla, ela, né, elaborou com a equipe esse sistema em forma de triângulo, que tinha todo um embasamento, ele era adaptado do octógono, e tinha todo um embasamento teórico bem forte, né? E que a gente já acreditava também dentro da neurociência que ele geraria uma resposta de aversão, né? De afastamento dos indivíduos, por conta dele ser um símbolo de perigo, né? Então, ele é um alerta, né? Já a lupa, ela já não tinha, é mais uma coisa de atenção, preste atenção, né? Já não tinha tanta evidência, assim, né, da sua utilização, né? Mas, enfim, né, houve todo um bastidor político, né, e acabou que a gente adotou a lupa. É melhor do que, com certeza, não ter, né? Então, a lupa, com certeza, tem muitas vantagens, né? Mas ainda né, se está entendendo qual é Eu estou agora, né? Vamos torcer, porque eu estou com 2 alunos fazendo seleção para pós-graduação que tem projetos agora com a lupa, né? Em que a gente vai tentar, a gente observou com o octógono e com o triângulo, o que foi bem interessante, né? Então, esse
usando escalas não verbais, a gente viu que os ultraprocessados, no geral, então a gente tinha 32 imagens de alimentos ultraprocessados, 32 in natura, eles geram respostas motivacionais maiores. A gente mostrou isso, que né, essa coisa, gera mesmo resposta emocional mais intensa. A gente teve um estudo só para mostrar isso, que gera, né? Gera resposta emocional mais intensa, né? É mais ativante, mais positiva do que os in natura minimamente processados. A gente mostrou isso num estudo. E aí a gente fez um segundo estudo com os sistemas de rotulagem, ou seja, os alimentos ultraprocessados eram mostrados para os voluntários com o sistema de rotulagem. Então a gente tinha um grupo de participantes em que esses ultraprocessados eram mostrados na condição controle, né, um código de barras, um grupo que era com a lupa e um grupo que era com um triângulo. Só que o interessante dessa técnica é que você apresenta essas imagens de interesse, que são as imagens de alimento, misturadas com imagens de outras categorias emocionais. Então, os indivíduos eles viam 24 imagens de alimento no meio de 70 imagens de outros conteúdos emocionais, de famílias, de bebês, né? Então, ele não sabe, o voluntário, qual é o objetivo né? Que as imagens de alimentos são as imagens de interesse, né? A gente tinha 12 imagens de ultraprocessado, 12 imagens de natura, que eles vinham misturados com imagens de outras categorias. E aí, no final, a gente perguntava para os participantes quais eram as imagens que ele achava que era o foco do experimento, né? De 270, se eu não me engano, acho que foram 6 participantes que acertaram. Eles não sabiam, né? É bem interessante para mostrar como é que é implícito a reação. E aí, dos participantes que estavam na condição com sistemas de rotulagem, que os ultraprocessados eram apresentados com sistemas de rotulagem, a gente viu que a resposta emocional para os ultraprocessados ficavam similares, se igualavam ali, ficavam mais parecidos com os alimentos in natura minimamente processados. Então, aquela resposta emocional acentuada que acontece foi reduzida quando a gente coloca o sistema do triângulo e octógono. Agora a gente está fazendo o estudo com a lupa, vamos ver. Aí a gente conseguiu uma colaboração, esse estudo que a gente fez com o triângulo e com o octógono foi com estudantes universitários. E aí a gente conseguiu uma colaboração com o Nupens, né, em que a gente, com a pesquisadora Mirra, né, Cantipur, ela ajudou a gente a fazer uma adaptação da nossa, do nosso método, né, que tem todo um controle, né, uma metodologia comportamental que a gente não estava acostumado a fazer de forma remota, né, então foi todo um processo de validação do método junto com a Mirra, para a gente tentar juntar a expertise dela, da epidemiologia, com a nossa. E aí a gente está fazendo um estudo grande agora com a população brasileira, vamos ver o que vai sair daí, né? Isabel, agora caminhando para um lado um pouco mais interdisciplinar, ainda mais, né? A gente sempre pede, fugindo um pouco aí da temática do nosso podcast, a gente sempre pede que o nosso convidado, a nossa convidada, escolha uma imagem, né, que represente um pouquinho o seu trabalho, a ciência da nutrição. Vou até pedir para a nossa equipe colocar aí essa imagem para quem nos acompanha no canal do YouTube poder ver essa imagem. Queria perguntar para você, por que você escolheu essa imagem? Foi fácil? Foi difícil? O que ela representou para você aí nessa história toda? Então, a gente tem sempre a ideia, né, de que a nosso comportamento ele é todo guiado pela gente, né? Então, essa imagem me dá a ideia de que, na verdade, são os estímulos que guiam o nosso comportamento, né? Eu acho que fica legal da gente entender, né, que os alimentos no seu meio, os ambientes alimentares, eles, né, é o que guia nossas escolhas, o nosso cérebro e nossas escolhas. Então, por isso que eu escolhi essa imagem, né? Mas, enfim, é uma coisa que está muito enraizada na gente, de que a gente tem, inclusive a indústria fala muito isso, né? De que os sistemas de rotulagem tiram o poder de escolha, né? A liberdade de escolha. Só que na realidade, né? A gente está sendo guiado por eles o tempo todo, né? Na verdade, a gente não tem, é garantir o poder de escolha. A gente não sabe o que tem dentro da embalagem, né?
Existe uma questão fisiológica que é muito interessante, que o nosso comportamento, ele é guiado, a gente, sem perceber, a gente faz sempre uma estimativa do conteúdo energético daquele alimento, sem a gente perceber. Então, nosso comportamento é moldado um pouco por isso. A gente não percebe que faz isso, mas a gente faz. Do tipo, quanto de energia eu vou gastar para conseguir chegar nesse alimento? Quanto que ele vai me fornecer de energia? A gente faz esse balanço. Quando a gente cozinha alguma coisa, a gente está processando isso. Então, eu sei quanto tem no bolo de cenoura, né? Mais ou menos. Quanto que leva de açúcar, eu tenho uma ideia, né? Então, por mais que seja um alimento mega calórico, né, com muito açúcar, muita gordura, eu sei, eu preparo, eu vejo, eu tenho essa noção. E a gente modula o comportamento com isso. Então, eu sei que a feijoada está lá, a gordura boiando. Eu sei que aquilo é cheio de gordura. E eu modulo o meu comportamento. Agora, no ultraprocessado, eu perdi essa capacidade. Eu não tenho a menor ideia do que tem ali dentro. Inclusive, posso achar que é integral e tal, e na realidade ela tem mais gordura do que a feijoada. Então, eu brinco também com os meus alunos que a culpa não é da rabanada. Rabanada sempre existiu. O feijoada, a rabanada, são preparações artesanais, culturais, que a gente divide com a nossa família em momentos especiais. A culpa não é da feijoada, né? Então, esse não é o culpado do problema da obesidade, sempre existiu. A gente prepara, a gente sabe o que tem ali dentro, a gente modula o nosso comportamento só de saber o que tem, só de saber preparar, de saber. O fato de a gente não saber é um problema muito grave. A gente não consegue mais modular o nosso comportamento de maneira automática. Então, tem que botar um voto lá na frente, ó, tem muita gordura. É igual você saber quanta gordura tem na feijoada. Então, isso gera uma resposta automática, né, que já modula o meu comportamento sem eu perceber. Né? Então, né, não é só uma questão, acho que a nova ela foi mesmo assim, uma questão de quebra de paradigma, revolucionária. Porque, assim, uma vez que você classifica, você consegue várias áreas do conhecimento olhar aquele fenômeno, né? Então, a primeira coisa é classificar. E essa classificação que tira do alimento a questão só conteudista, né, de nutrientes, de macro e micronutrientes, é essencial, porque o alimento é muito mais do que isso. Né? O alimento ele é um conjunto de coisas, né? Então, está ali atrelado a ele a produção, o preparo, a forma como você come, com quem você come, tudo isso modula. Se a gente pega, por exemplo, um sanduíche e come ele de maneira rápida, é diferente de eu abrir esse sanduíche e comer ele de garfo e faca devagar. A fisiologia é diferente. O tempo de esvaziamento gástrico é diferente, o pico de insulina é diferente. Então, esses pormenores, né, que ninguém pesa, né, como se fosse tudo ali calorias, e não é. Né? Então, saber é um direito que a gente tem, um direito da nossa fisiologia, um direito da gente manter o mínimo de conhecimento sobre aquilo que a gente está comendo. Então, assim, pelo contrário, né? Garantir o nosso direito de escolha, a nossa liberdade de escolha, né? E a Manuela, quando toca essa musiquinha, tá dizendo que a gente, infelizmente, tem que caminhar pro final. Ótimo, vou fazer. Falo demais, né? Eu me empolgo. Pois é, Anderson. Infelizmente, né, nosso episódio está chegando ao fim, né? Mas gostaria muito de agradecer a Isabel, né, toda a sua explicação, né, e seu conhecimento, né? Foi excelente te ouvir aqui, né? Eu ficaria aqui o restante de todos os outros episódios te ouvindo, né? Foi muito bom mesmo. A Daiane tem um recado para a gente também. Daiane, com você. Olá pessoal, aqui é a Daiane. Estou passando aqui para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente a um clique de você. Para nos encontrar nas redes, como Facebook, Instagram e YouTube, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. Nosso podcast também se encontra no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts.
E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre esse e outros episódios. Obrigado, Daiane. Isabel, a gente queria muito te agradecer pela participação no nosso podcast. A gente não tem dúvida que quem talvez começou perdido com o tema viu a importância e a relevância que isso tem, não só para nós indivíduos no dia a dia, mas obviamente também para uma política maior de saúde pública. Então a gente queria te passar agora o microfone para as suas considerações finais e para tudo aquilo que você quiser divulgar. O espaço está aberto aí para você. É um prazer estar aqui. E convidar vocês, quem sabe, né, quem quiser, para conhecer o Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento, né, e do Departamento de Nutrição, né, visitar a gente aqui, tomar um café, né, e os alunos, né, como eu faço parte do programa, sou coordenadora, né, faço parte do programa de pós-graduação de Ciências Biomédicas, a gente tem o nosso curso de verão, que acontece todo início de ano, em que a gente fomenta e fala das linhas de pesquisa e da oportunidade dos alunos de graduação também conhecerem um pouquinho sobre as linhas de pesquisa da nossa pós-graduação. E quem sabe os alunos também da pós-graduação de nutrição não querem, né, fazer algumas disciplinas aqui com a gente, tá bom? É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Isabel. Obrigado, Manuela. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio. Manuela, vou deixar a Isabel pensar um pouquinho. Fala aí, uma palavra que representou o nosso programa de hoje. Interdisciplinaridade. Para você, Manuela, vamos lá. Olha, eu estou aqui pensativa, mas acho que ciência, porque ela falou um negócio super importante, né? Ciência, ela ela está em tudo, né? Então, assim, hoje foi esse episódio, ela trouxe aqui para a gente, né, várias pesquisas, né, que ligam, que fazem essa interdisciplinaridade, e eu acho que a minha palavra hoje é ciência. Não Completando quero aí te a nossa copiar, não, mas a gente podcast. está na mesma linha de raciocínio, Manuela. Não é à toa que o nosso programa chama Ciência da Nutrição. Então, para você que nos acompanhou, eu acho que você pôde entender o que a gente espera com esse projeto e com esse programa, é justamente te levar para informações novas e, mais do que isso, informações que tragam realmente como é que a ciência pode contribuir no nosso dia a dia. Como é de praxe, se você chegou até esse momento, a gente pede aí que você nos siga nas redes sociais, marque as notificações. Mais do que isso, se inscreva no canal. Isso é muito importante para a continuidade desse projeto. Quem ainda tem alguma dúvida, pode entrar no nosso site www.cienciadanutrição.com.br, que lá você vai encontrar todas as informações. Mais uma vez, obrigado. Divulgue o nosso trabalho. Podcast Ciência da Nutrição.